Hoje a gente vai mergulhar na filosofia de um homem que fez uma afirmação um tanto ousada, a de que a imaginação cria a realidade. O nome dele é Neville Goddard, e as ideias dele podem virar de cabeça para baixo o jeito que se enxerga o mundo. Assuma que o desejo já é um fato, e ele se tornará um fato. Olha, isso aqui não é só uma frase de efeito, um pensamento positivo. Para o Neville, isso era uma lei fundamental do universo, sabe? Tão real quanto a gravidade. Uma ideia como essa, vamos combinar, desafia praticamente tudo que a gente aprendeu sobre como a realidade funciona. Então, para entender de verdade o que ele queria dizer, a gente precisa primeiro conhecer a pessoa por trás da ideia. E a jornada dele não começou num templo, num mosteiro, não. Começou no palco. E essa origem, olha, é a chave para a gente destravar toda a filosofia dele. Pensa bem, antes de ser um professor espiritual, Neville era ator. Para ele, a capacidade de incorporar um personagem, de sentir o papel de dentro para fora, não era só uma técnica de atuação. Acabou se tornando a base, a espinha dorsal de toda a sua filosofia. Foi aí que tudo começou. A trajetória do Neville é bem impressionante. Ele nasceu em Barbados, foi para Nova York e corria atrás do sonho de ser ator. Mas foi lá pelos anos 30 que a vida dele deu uma guinada. Foi quando ele conheceu seu mentor, Abdullah. E foi esse mentor que deu para ele uma chave totalmente radical. A de ver os textos sagrados, não como história, mas como um drama psicológico, um verdadeiro mapa da mente humana. E essa ideia levou o Neville ao seu princípio mais fundamental. O mundo que a gente vê aqui fora não é a causa da nossa experiência, é só o efeito. O que Neville fez aqui foi bem ousado. Ele pegou o conceito de Deus, tirou toda aquela ideia de algo externo e colocou esse poder criador bem aqui, dentro de cada um de nós. Ele chamava isso de Eu Sou, a consciência de existir, o poder que dá vida a tudo e que podemos direcionar com a nossa imaginação. E isso leva a gente a uma conclusão de explodir a cabeça, né? A realidade lá fora é só um espelho. Para mudar a imagem no espelho, não adianta brigar com o reflexo. É preciso mudar a si mesmo. Em outras palavras, não se atrai aquilo que se quer, se atrai aquilo que se é. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se muda esse estado interno na prática? Para Neville, a resposta não estava só no pensamento. A chave, o segredo estava no sentimento. Pensa no sentimento como a gasolina que faz o motor da imaginação funcionar. É a ponte entre o mundo das ideias e o mundo dos fatos. Só ficar pensando em algo é inútil. É o sentimento de que aquilo já é real que aperta o botão da criação. Então, como se faz isso? Neville desenvolveu um método bem claro. Primeiro, se imagina uma cena que já mostra o desejo realizado. Depois, e essa é a parte crucial, se entra nessa cena até sentir que ela é real agora. Em seguida, se assume esse sentimento como um fato. E o quarto passo? Bom, a colheita é inevitável. A realidade externa vai ter que se ajustar. É como se fosse um ensaio interno para uma nova vida. E agora a gente entra na parte talvez mais polêmica do trabalho dele, a forma como ele reinterpretou a Bíblia. Para ele, a Bíblia era, na verdade, um guia para dominar esse processo criativo. Na visão de Neville, as histórias e os personagens da Bíblia não são sobre eventos históricos literais. Para ele, tudo aquilo é um grande drama simbólico sobre a consciência humana. É como um manual de instruções sobre os diferentes estados mentais que todos nós podemos incorporar. E aqui, a visão dele fica cristalina. Olha a diferença. Na visão tradicional, Adão é o primeiro homem. Para Neville, Adão representa a consciência humana comum, meio adormecida. Cristo não é uma figura histórica externa, mas sim a nossa própria imaginação desperta, criativa. E o reino dos céus? Não é um lugar para onde se vai depois da morte. É um estado de consciência que se pode alcançar aqui e agora. E essa mistura única de misticismo, psicologia e um método prático que garantiu que o impacto de Neville fosse tão duradouro, influenciando um monte de movimentos espirituais e de autodesenvolvimento até hoje. Os ensinamentos dele foram organizados numa série de livros curtos, mas incrivelmente poderosos. Obras como O Poder da Consciência e A Lei e a Promessa continuam sendo guias práticos sobre como usar a imaginação para moldar a própria vida. E Neville não era só um cara da teoria, não. Ele fazia questão de mostrar os resultados. Ele documentou inúmeros casos de pessoas que usaram seus métodos para manifestar saúde, riqueza, novos relacionamentos, provando que uma mudança interna leva, sim, a uma mudança externa e concreta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta poderosa.
E se a imaginação não for só uma fantasia, uma fuga da realidade, mas sim a própria oficina onde a realidade é forjada? A escolha, segundo Neville, é de cada um.